Boa tarde, mais uma vez. Eu vou fazer a minha terceira live e última do dia. Tivemos várias visualizações nas nossas lives hoje. Foram assuntos bem interessantes. E eu pediria que você compartilhasse aí. Vou falar sobre um assunto que é um assunto polêmico em alguma situação, porque quando nós falamos em escatologia, é um assunto bem complexo. Mas eu domino bem o assunto, tenho uma boa formação teológica e com a ajuda de Deus nós vamos aqui. Durante muito tempo eu ensinei escatologia, ensinei Instituto Bíblico, ensinei em Belo Horizonte, na Escola Bíblica Permanente Sião. Foi a minha primeira escola bíblica teológica, que eu me formei também lá em Educação Teológica, na época, na Assembleia de Deus, pastor Anselmo Silvestre. E também eu era professor de algumas matérias. Depois tornei-me professor de teologia lá. Fui também professor na Escola Bíblica Monte Oreb, em João Molevade, Minas Gerais. Em Assunção, no Paraguai, em Caguaçu, em Artigas, no Uruguai. Fui lá para formar uns obreiros e fundar também uma escola teológica. Ensinei na comunidade do Amor Ágape, acho que é a comunidade do Amor Ágape, em Foz do Iguaçu. Dei cursos teológicos lá. Deixa eu lembrar mais aqui, lembrando. E aqui em Valparaíso, São Paulo, por 5 anos, eu fui professor da ETAD, a Escola Teológica das Assembleias de Deus, no Ministério do Ipiranga. Hoje eu estou de volta ao Ministério do Ipiranga, mas estou quietinho. Estou sentado lá no púlpito. Mas estou bem, graças a Deus. Eu vou falar sobre o juízo investigativo, segundo a visão dos adventistas do sétimo dia, e o juízo de Deus na Bíblia. O juízo investigativo é uma das principais doutrinas do adventismo do sétimo dia. Eu vou resumir de forma clara aqui o que eles ensinam e depois vou passar sobre o juízo de Deus na Bíblia, aquilo que eu creio, aquilo que eu prego. Mas é importante salientar esse assunto aí dos adventistas do sétimo dia. Eu sempre estou lá presente na igreja, faço visita para eles, estou aos sábados lá, mas eu sou da Assembleia de Deus. A origem da ideia surge a partir da interpretação profética de Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Os pioneiros adventistas, eles entenderam que essa purificação não se referia ao templo terreno, mas ao santuário celestial, onde Cristo ministra como sumo sacerdote, que está em Hebreus capítulo 8 ao capítulo 9. Assim, em 1844, teria começado uma nova fase do ministério de Cristo no céu, que é o juízo investigativo, segundo a visão dos adventistas. Eu estou bem, hein? Quando começa a falar, começa a tossir. O que significa? Compartilha aí com outras pessoas, pessoal. Nós tivemos, numa live que eu fiz à tarde, de manhã, 4.900 visualizações ou curtidas, coraçõezinhos. E nessa última que eu fiz, 2.500. E agora vamos ver. Manda coraçãozinho aí. E o que significa? É um exame celestial dos registros da vida de todos os que professam crer em Cristo para verificar quem permanece fiel à fé.
Isso segundo a teoria, né, ou a escatologia adventista. Esse juízo é chamado de investigativo porque é uma análise dos registros antes da execução final da sentença, que é a vida eterna ou perdição. A ideia é parecida com o tribunal. Antes da sentença final, as provas são analisadas. O propósito do juízo, no caso do investigativo, aí, é revelar a criação inteira, anjos e seres celestiais, a justiça e a misericórdia de Deus. E é confirmar quem será salvo, baseado não apenas na profissão de fé, mas numa vida em harmonia com essa fé, Apocalipse capítulo 20, versículo 12. E demonstrar que o plano da salvação é justo, mostrando que Cristo é o único fundamento da salvação, mas que as obras evidenciam a autenticidade dessa fé. Reiterando aqui, isso de acordo com a visão adventista, né? Quando acontece, para os adventistas, o juízo investigativo começou em 1844, após o grande desapontamento, e continua até hoje, até que Cristo volte. Primeiro abrange os que já morreram, depois os que estiverem vivos quando Jesus retornar. Interessante é quando aqui fala primeiro abrange os que já morreram, e que segundo a doutrina adventista e o que eles interpretam, a pessoa depois que morre, ela fica inconsciente, segundo alguns versículos bíblicos, né? Não fazem projeto nenhum, e agora aqui está dizendo que eles serão julgados. Começa o juízo investigativo aí. Diferença do juízo final. O juízo investigativo para o pré-advento, antes da volta de Cristo, é a fase de exame. E o juízo final será a execução total. Acontece depois quando Jesus volta e a sentença é aplicada, a vida eterna ou perdição. Em resumo, para os adventistas, o juízo investigativo é a obra de Cristo no céu desde 1844, revisando os registros da humanidade, confirmando os que aceitam de verdade a graça de Deus antes de sua segunda vinda. Para os adventistas, a doutrina do juízo investigativo se apoia numa cadeia de textos bíblicos, quando conectados, constroem a interpretação. E vou aqui organizar as principais. Os textos bíblicos que eles usam, Daniel 8:14 até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Cadê os coraçõezinhos aí, gente? Esse é o texto central. Os adventistas entendem que se refere ao santuário celestial, não ao templo em Jerusalém, já destruído na época da visão. E a purificação do santuário é vista como símbolo do juízo celestial, comparado com o dia da expiação de Levítico capítulo 16. Daniel 7, 9 a 10 e também 13 a 14, assentaram-se uns tronos, e um ancião de dias se assentou, e foram abertos os livros. Veio o Filho do Homem. Cena de juízo no céu, com os livros sendo abertos e o Filho do Homem, Cristo, recebendo o reino. Os adventistas interpretam isso como o juízo prévio à segunda vinda. É bem complexo, né? Hebreus 8, 1 a 2, 9, 23 ao 24. Temos um sumo sacerdote. Cristo entrou no céu mesmo, agora por nós comparecer perante a face de Deus. Mostra que existe um santuário celestial e que Cristo ministra ali como sumo sacerdote. A purificação mencionada em Hebreus 9, 23, as coisas celestiais necessitam de melhores sacrifícios. É ligada à purificação do santuário em Daniel 8 e 14. Apocalipse capítulo 14, versículo 6 ao 7. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Apontado como anúncio de que antes da volta de Cristo, Apocalipse 14, 14 ao 16, já existe um juízo em andamento. Deixa eu ver aqui. Eclesiastes 12, 13 ao 14. Deus há de trazer a juízo toda obra, até as que estão escondidas, que seja boa, que seja má. E reforça a ideia de que haverá um julgamento detalhado,
que considera a vida de cada pessoa. 1 Pedro 4:17, porque já é tempo que comece, deixa eu tentar aumentar aqui a letra, que comece o juízo pela casa de Deus. E para os adventistas, isso indica que os que professam a fé em Cristo são julgados primeiro. Resumindo, Daniel 14, início do julgamento, início do juízo, que é a purificação do santuário. Daniel 7, cena do juízo com livros abertos no céu. Hebreus 8-9, Cristo ministra no santuário celestial. Apocalipse 14, 6-7, o anúncio de que o juízo já começou antes da volta de Cristo. Aí temos outros textos aí também, que é Eclesiastes 12:14, 1 Pedro 4:17, confirmam que o julgamento envolve examinar a vida e começa pelo povo de Deus. Se deixarmos de lado a interpretação adventista e buscarmos apenas o que a Bíblia realmente ensina sobre o juízo, nós vemos que a Escritura não apresenta a expressão juízo investigativo, nem descreve um processo em que Deus investiga os registros antes da volta de Cristo. O que a Bíblia ensina de forma clara sobre o juízo? Cristo consumou a obra da salvação na cruz. João 19:30, está consumado. Ali ele consumou a obra da redenção. Hebreus 19:30, Hebreus 10:14, com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Vejam que ali na Nova Aliança, no Novo Testamento, ele como sumo sacerdote da nossa confissão, ele ali estava como o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, e agora ele é o nosso sacerdote, o nosso mediador. A salvação não depende de um exame posterior dos registros, mas da obra completa de Cristo. O juízo é futuro e acontece quando Cristo voltar. Mateus 25:31-32, quando o Filho do Homem vier em glória, reunirá as nações e fará separação. Atos 17:31, Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo. Apocalipse 20:11-15, nós temos aí a cena do grande trono branco após a ressurreição, em que todos são julgados pelos livros. O juízo é um evento único, ainda por vir, não algo iniciado em 1844. Isto é, está acontecendo. O critério do juízo, João 3,18, quem crê no Filho não é condenado, quem não crê já está condenado. Logo, eu preciso crer no sacrifício de Jesus. Eu preciso crer em Cristo e obedecer a Ele. Romanos 8:1, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E, na realidade, nós iremos falar aqui sobre o trono branco, e os salvos não comparecerão perante o trono branco, e sim nas bodas do Cordeiro, quando haverá todos comparecerão perante o tribunal de Cristo, que é receber galardão, né? Apocalipse 20:12, as obras são consideradas como evidência da fé ou da incredulidade. O juízo confirma a fé ou rejeição em Cristo, mas não é para Deus descobrir algo, porque Ele já conhece todas as coisas. Aí nós temos aí livros e registros. Apocalipse 20:12, Daniel 7:10, falam de livros abertos no juízo. Isso mostra que Deus julga com transparência diante de todos, mas não implica numa fase de investigação prolongada. E a conclusão bíblica aí, o juízo investigativo, como ensinado pelos adventistas, na realidade não aparece explicitamente na Bíblia. O que a Bíblia ensina é que o juízo é futuro no retorno de Cristo. E será um juízo universal envolvendo todos os vivos e mortos. E Deus não precisa investigar, porque Ele já sabe todas as coisas. O juízo é mais uma revelação pública da sua justiça. Porquanto, segundo a Bíblia,
o juízo investigativo não existe como uma fase separada desde 1844. O ensino bíblico é de um juízo final, único, público e escatológico, baseado na obra consumada de Cristo e revelado plenamente na sua segunda vinda. A Bíblia fala muito sobre o juízo de Deus, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Vamos aqui, vou explicar de uma forma clara e didática. Deus é o juiz de toda a terra. Gênesis 18, 25. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Salmo 9, 8. Julgar o mundo com justiça. E desde o início, Deus é apresentado como justo juiz que governa com retidão. Cadê os coraçãozinhos, gente? Estão gostando, não? O juízo é certo e universal. Eclesiastes 12, 14. Deus há de trazer a juízo toda a obra, até a que está escondida, quer seja boa, quer seja má. Romanos 14, 10 a 12. Todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Ninguém escapará do juízo e todos comparecerão diante de Deus. Como será o critério do juízo? João 3,18. Quem crê em Cristo não é condenado. Quem não crê já está condenado. Cadê os coraçãozinhos? Nessa minha última live tinha 2.500 coraçõezinhos. Aqui é a última. Na anterior, tinha 4.900. Essa é a terceira. Romanos 2, 6 a 8. Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Leandro Santos, Neném de Augusto. O juízo revelará se a fé em Cristo foi genuína. As obras são prova externa da nossa fé. As obras salvam? Não, porém acompanham a salvação. O papel de Cristo no juízo, João 5, 22. O Pai a ninguém julga, mas confiou todo o juízo ao Filho. Atos 17, 31. Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo por meio de Jesus Cristo. Jesus é o juiz final, porque ele também é o Salvador. Mas observe aqui que Deus estabeleceu um dia. O tempo do juízo, Atos 17, 31. Deus estabeleceu um dia futuro. Mateus 25, 31 ao 32. Quando Cristo vier em glória, reunirá todas as nações para julgar. Apocalipse 20, 11 ao 15. A cena final do juízo diante do trono branco. E o juízo é o futuro e se manifestará plenamente na segunda vinda de Cristo e na ressurreição final. Qual é o resultado do juízo? Cadê os coraçõezinhos, pessoal? Só tem 69. Mateus 25, 34. Aos salvos, vinde benditos de meu Pai, né? Entrai e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E Mateus 25, 41. Aos ímpios, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E Apocalipse 21, 27. Apenas os que têm o nome escrito no livro da vida entrarão na Nova Jerusalém. O juízo traz salvação para os que estão em Cristo e condenação para aqueles que o rejeitam. Deus é o juiz e julgará toda a humanidade. O juízo será universal e inevitável. O critério é a fé em Cristo, revelada pelas obras. Jesus é o juiz designado por Deus. E o juízo acontecerá no futuro, na volta de Cristo no fim dos tempos. O resultado será
a separação final entre salvos e perdidos. Em outras palavras, a Bíblia ensina um juízo final único e definitivo, que acontecerá quando Cristo voltar. Não existe nas Escrituras a ideia de um julgamento investigativo em andamento no céu desde 1844. Aí aqui agora eu vou, um fórum de estudo bíblico. O que a Bíblia ensina sobre o juízo? Pergunta: quem é o juiz segundo a Bíblia? Resposta: Gênesis 18, 25, não faria justiça o juiz de toda a terra. João 5, 22, o pai a ninguém julga, mas confiou todo o juízo ao filho. Deus é o supremo juiz, ou juiz supremo, mas ele entregou o juízo final ao seu filho, Jesus Cristo. Uau, gente, cadê os coraçõezinhos, o presente aí da live? Como você se sente ao saber que aquele que morreu por você também será o juiz? Quem será julgado? Eclesiastes 12, 14. Deus há de trazer o juízo, toda obra, até a que está escondida. Romanos 14, 10. Todos haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo. O juízo é motivo de temor ou de esperança? Por quê? João 3,18. Quem crê em Jesus não é condenado. Romanos 2,6. Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. O juízo confirma a fé genuína em Cristo e as obras são evidência, né? As obras evidenciam que eu sou salvo. Se somos salvos pela graça, por que nossas obras são levadas em conta no juízo? É porque a fé sem as obras é morta. Não adianta somente obras. Não adianta. Se eu tenho fé, se eu acreditei, se eu criei, é lógico que eu tenho que praticar boas obras. Quando o juízo acontecerá? Atos 17, 31. Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo. Mateus 25, 31 ao 32. Quando Cristo vier em glória, reunirá todas as nações. Apocalipse 20, 11 ao 15. Que é a cena do trono branco no fim dos tempos. O juízo é futuro e se manifestará plenamente na segunda vinda de Cristo e na ressurreição final. O fato de o juízo ainda ser futuro muda a forma como vivemos hoje? Pensa bem nisso aí. Muda a tua forma de obediência, muda a tua forma de comunhão com Deus? Quais são os resultados do juízo? Mateus 25, 34. Os salvos recebem o reino. Mateus 25, 41. Os ímpios são afastados da presença de Deus. Apocalipse 21, 27. Só os que o teu nome no livro da vida entrarão na Nova Jerusalém. O juízo final revela quem está em Cristo e quem o rejeitou, trazendo a vida eterna ou condenação. Como podemos ter a certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida? A Bíblia ensina que Deus é o justo juiz e Cristo é o mediador do juízo. Todos serão julgados. A fé em Cristo é o critério e as obras revelam a nossa fé. O juízo é futuro, na volta de Cristo. E o resultado será aí a separação final entre salvos e perdidos. Vejamos aqui algumas perguntas. Qual, gente, vocês não estão colocando coraçãozinho aí, não? Vejamos aí algumas perguntas práticas de aplicação pessoal sobre o juízo. Se todos comparecerão diante de Cristo, como isso muda a forma como eu lido com as minhas escolhas diárias? Pensa um pouco aí. Vou repetir a pergunta. Se todos comparecerão diante do tribunal de Cristo, como eu lido com as minhas escolhas diárias? Como isso muda a minha vida?
Tenho vivido mais preocupado em agradar a Deus ou em agradar aos homens? Minhas obras refletem a fé que professo por Jesus? Onde eu preciso melhorar? Pense um pouco nisso. O juízo me causa mais medo ou esperança? O que isso revela sobre o meu relacionamento com Cristo? O que significa, na prática, estar preparado para o juízo? Se Jesus voltasse hoje, como eu gostaria de ser encontrado? Está pensando? Quais áreas da minha vida ainda não entreguei completamente a Cristo, o justo juiz? Que nós passamos a fazer uma autoanálise, uma autorreflexão e ver que áreas ainda da minha vida precisam do domínio de Cristo. De que maneira posso ajudar outras pessoas a se prepararem para o juízo e a conhecerem a graça de Jesus? O que é que você pode fazer? O que é que você está fazendo para livrar essas pessoas da condenação eterna, ou da sentença final: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos? O que a Bíblia diz sobre o juízo do trono branco? Apocalipse capítulo 20, 11 ao 15, descreve o grande trono branco. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta. Vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. E abriram-se os livros, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esse é o juízo final e universal, queridos. Depois da ressurreição dos mortos, e acontecerá após o milênio. Apocalipse 21 a 10. Envolve todos os ímpios e confirma a salvação dos justos que estão em Cristo. Vejamos aqui uma conexão com o estudo do juízo. O juízo do trono branco é o momento clímax do juízo de Deus, quando ele revela publicamente sua justiça diante de toda a criação. Os livros que falam Apocalipse 20 e 12 mostram as obras, mas o livro da vida é o que define o destino eterno. O meu nome, o teu nome tem que estar no livro da vida. E isso está em harmonia com outros textos. Mateus 25, 31 ao 46, a separação de ovelhas e bodes quando Cristo vier. E Atos 17, 31, Deus fixou um dia para julgar o mundo. Estamos chegando aqui à conclusão. Sim, o juízo final é ensinado pela Bíblia. O juízo final ensinado pela Bíblia é o do trono branco. Apocalipse 20, 11 a 15. Ele não é um processo secreto no céu desde 1844, como no ensino adventista, mas um evento público e definitivo que acontecerá no fim dos tempos, após a vinda de Cristo e a ressurreição dos mortos. Vejamos aqui um esquema cronológico do juízo final. Segunda vinda de Cristo, Mateus 24, 30 ao 31, 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 17, Apocalipse capítulo 19, 11 ao 16, depois Jesus volta em glória com os anjos, ressurreição dos mortos em Cristo e arrebatamento da igreja. Os justos recebem a vida eterna, mas os ímpios mortos permanecem nos túmulos. Aí nós temos aí o milênio, Apocalipse 21 a 6, Satanás é preso simbolicamente, sem poder enganar as nações. Os justos reinam com Cristo no céu, os ímpios continuam mortos aguardando o juízo. E o fim do milênio, a ressurreição dos ímpios. Apocalipse 25. Após os 1000 anos, os mortos que rejeitaram a Cristo, rejeitam para enfrentar o juízo. E aí nós temos o juízo do trono branco, que é Apocalipse 20, 11 a 15,
Todos os ímpios comparecem diante de Deus. Os livros são abertos e cada um será julgado segundo o que fez, segundo o que praticou. Quem não tem o nome escrito no livro da vida é lançado no lago de fogo. E esse é o juízo final, universal e definitivo. Aí teremos a criação da nova terra, Apocalipse 21, 1 a 4. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Após o juízo, Deus cria novos céus e nova terra. Não haverá mais morte, não haverá mais dor, nem luto, nem pranto, nem clamor ou sofrimento. Os justos viverão eternamente na presença de Deus. Resumindo aí, segunda vinda de Cristo, ressurreição dos mortos, milênio, Satanás preso, santos reinando com Cristo, ressurreição dos ímpios, preparação para o juízo, juízo do trono branco, condenação dos que rejeitaram a Cristo, e a nova criação e a eternidade com Deus para os salvos. Esse é o fluxo bíblico de como o juízo acontece, não um processo secreto, desde 1844, mas um evento final e público no trono branco após o milênio. Como a igreja participará do juízo do trono branco? A Bíblia mostra que a igreja de Cristo, os salvos, não comparecerão ao juízo do trono branco para ser condenada, mas terá uma participação diferente. Os crentes não serão condenados nesse juízo. Romanos 8, 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. João 5, 24. Quem crê em Cristo não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. O trono branco é um juízo de condenação para os ímpios. Os salvos já terão recebido a vida eterna na volta de Cristo. A igreja será testemunha da justiça de Cristo. 1 Coríntios 6, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? E Apocalipse 24, os que reinaram com Cristo participam do julgamento. Aleluia. Isso não significa que a igreja decidirá quem será salvo ou perdido, mas que confirmará e participará da revelação da justiça divina. A recompensa dos salvos é anterior ao trono branco. 2 Timóteo 4,8, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Mateus 25,34, vinde a mim, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E na segunda vinda de Cristo, os salvos já recebem a recompensa eterna. Qual é o papel da igreja no trono branco? Não será julgada para condenação. Terá participação como testemunha e cooperadora na manifestação da justiça de Deus. Concluindo aqui, a igreja não comparecerá ao juízo do trono branco para ser julgada com risco de condenação. Os salvos em Cristo já têm a sua salvação garantida pela graça. Eles participam do juízo como testemunha da justiça de Deus e como co-herdeiros que reinam com Cristo. O trono branco é, sobretudo, o momento da condenação final dos ímpios. E aqui nós temos Apocalipse 20, 11 a 15, o juízo do grande trono branco. Apocalipse 20, 11 a 15 diz, vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu mal aos mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia. Que nós temos sobre a Bíblia de Almeida, São Paulo, Sociedade Bíblica do Brasil, 2017. Romanos 8:1,
nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Bíblia Almeida, São Paulo. 1 Coríntios 6:2, os santos julgarão o mundo. 1 Coríntios 6:2, ou não sabeis que os santos julgarão o mundo? E se o mundo será julgado por vós, sois indignos de julgar as coisas mínimas? Bíblia de Almeida. Apocalipse 20, 11 ao 15, fala justamente sobre o juízo do grande trono branco. E o Apocalipse, o juízo final é chegado, é um livro derivado de Jesus. Este livro explora profundamente o livro de Apocalipse, destacando as 4 grandes séries de 7 igrejas, selos, trombetas e taças, e enfocando o juízo final e o juízo do grande trono branco como o último e mais terrível julgamento da história do universo. Também nós temos a escatologia bíblica, derivada de Jesus, que é complementando o primeiro. Este livro oferece uma visão abrangente da escatologia cristã, abordando eventos como a segunda vinda de Cristo e o milênio, a ressurreição dos mortos e o juízo final. Você encontra este livro no Mercado Livre. E o juízo final de Jonathan Cash, parte da série Profecias para a Humanidade, chegaram. Este volume aborda o juízo final sob uma perspectiva narrativa, explorando os eventos apocalípticos e suas implicações para a humanidade. Aí você encontra na Plenitude Distribuidora. O juízo final, que é a hermenêutica e exegese do Apocalipse 20, pastor Júnior Ribeiro. Este artigo ele oferece uma análise detalhada do Apocalipse, focando no juízo final e no grande trono branco, com ênfase na interpretação bíblica e teológica desses eventos. Temos outro também, que é o juízo final ou grande trono branco, teologia com propósito. Este artigo discute o conceito do grande trono branco, destacando como último julgamento, para condenar todos os que não foram achados escritos no livro do Cordeiro. E, por último, aqui, juízo final e teologia, uma perspectiva bíblica à luz do Evangelho, à luz da fé evangélica. E Brateu, esse artigo acadêmico, ele oferece uma visão teológica sobre o juízo final, discutindo sua importância na escatologia cristã e sua relação com a fé evangélica. Portanto, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso estudo, da nossa palestra, e que Deus em Cristo abençoe a cada um. E vamos nos aperfeiçoar cada dia na palavra de Deus. A Bíblia diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Um grande abraço para todos. Que Deus abençoe.